onde não há renúncia, também não há entrega, né? Se você deixar, né, a sua vida para seguir a Cristo, certamente o Senhor vai te pedir algo. Toda entrega, né, tem que haver uma renúncia. E o Senhor, Ele chama você a renunciar hoje na sua vida coisas que talvez se fosse sem o Senhor Jesus você não faria. Bom dia, nós estamos aqui iniciando nosso café com palavra, né, dessa semana, nesse dia 20 de outubro, né, semana a qual Deus preparou para nós, semana abençoada, né, e nós vamos caminhando dentro da palavra do Senhor, né, vendo o que Deus preparou para nós essa semana, né? O que o Senhor reservou para nós nesta semana, né? Deus, Ele ministrou essa palavra no meu coração na semana passada, né? E o Senhor me disse que essa palavra seria para hoje. Então eu falo, Deus tem data marcada, dia marcado, hora marcada para falar conosco, coisas que nós precisamos ouvir, né? Você que entrou na live, compartilha, envia essa live para alguém. Bom dia, Maria Tereza, bom dia, Dani. Deus, Ele abençoa sua vida, sua casa, sua família, né? Jesus, Ele traga você, né, ao encontro, cada dia mais ao encontro verdadeiro e profundo com o Senhor Jesus. Porque se não for pela presença de Jesus, eu falo que nada tem o poder, né, de nos trazer aos pés do Senhor Jesus, se não for pela presença. Que Deus, Ele venha ministrar o seu coração através dessa palavra. Que Deus venha trazer sobre o seu coração regozijo e alegria dentro da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que Deus fala conosco, o Senhor, Ele traz, né, na palavra, Ele traz confirmação e Ele traz mudança. Deus, quando fala conosco, Ele muda a nossa história, né? Então, você que chegou aqui nessa live, bom dia, Renato, bom dia, missionária Catarina, bom dia, Tunica, obrigada, minha amiga, né? Você está falando tanto que eu vou acabar acreditando. Priscila, que está aqui também, né? Compartilha, gente, vai enviando para alguém. No final da live nós temos oração, nós vamos estar aqui orando, pedindo ao Senhor, né, para que venha abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, né? Bom dia, Manaí, paz do Senhor Jesus. A palavra hoje, eu vou até deixar aqui fixado. Priscila, fixa aí para mim o comentário. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Se você puder fixar aí para mim, não deu tempo de eu fixar aqui. Mas nós estamos começando a live no horário certinho, né, gente? Mais uma vitória, né? Entramos aí no horário certinho, né? Quase 7 horas, só uns minutinhos à frente, mas o Senhor está dando vitória. O Senhor Jesus, Ele sabe, né, a luta que é para a gente estar aqui. E é pela misericórdia de Jesus, que Jesus, Ele nos coloca, nos mantém na presença, né? Então nós sabemos que todas as coisas, né, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Eu vou deixar fixado aqui, fixei o comentário da Priscila. Essa é a palavra, Mateus, né, capítulo 10. Bom dia, Jamir, paz do Senhor Jesus, Isabela, paz do Senhor. Irmã Elza, nós estivemos juntas ontem, né, irmã Elza? Foi bênção de Deus, glória a Deus. E é uma palavra que aparentemente você vai falar assim, nossa, que palavra, mas é palavra, né? Meu Deus, que palavra, mas é palavra. Senhor, que palavra para uma segunda-feira, né? Nós já começamos na semana, teve segunda-feira de começar falando de Oséias, né? Começamos falando sobre Oséias, começamos falando sobre adultério em plena segunda-feira. E Deus trabalhou, deixa eu só acertar aqui, Deus trabalhou poderosamente na vida, né, de alguém que teve testemunho quando Deus falava no livro de Oséias. Então, assim, nós não escolhemos a palavra, é Deus quem escolhe a palavra e Ele que ministra a igreja, é Deus que ministra o seu coração e o meu. A palavra de Deus vai dizer assim, olha, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34, tem a epígrafe do texto, não sei qual versão que você está aí, a minha versão é Ferreira de Almeida, né? Ela vai dizer assim, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Você já imagina Jesus falando isso? Eu nunca tinha imaginado Jesus falando isso até o dia que eu li essa palavra, que eu me assustei, né? Devido a coisas que estavam acontecendo e Deus me pediu algo e eu falei, misericórdia. O Senhor falou, vai na palavra. Olha na palavra. Dentro da palavra eu vou te responder. Deus me deu essa palavra aqui. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Parece dura essa palavra, né, gente? Mas não é dura não, vamos entender. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á.
Parece que é uma palavra de difícil compreensão, de difícil, né, vivência, mas essa palavra ela é clara, ela é muito clara, aqui já está tudo explicado. Teve uma circunstância que aconteceu comigo, né, logo que eu cheguei na presença do Senhor, e um dia eu ouvi uma ministração, porque assim, eu amo louvor, né? Amo louvor. Gente, eu amo ouvir louvor. Deus, ele habita no meio dos louvores mesmo. Gente, eu amo. Eu coloco um louvor, eu vou, né? Me entrego ali, vou arrumar minha casa. Deus, ele começa a falar comigo, é algo maravilhoso. E teve um dia que eu estava ouvindo uma ministração do louvor, lembro até, diante do trono na época, e dado um certo momento, quem estava ministrando ali, né, se não estou enganada, era o pastor André Valadão, na época ele era só cantor. Isso tem tempo, gente, eu tô velha. E aí ele fala assim, você tem que amar Deus mais que você ama seu filho. E na época eu tinha só Gabriel, né, só meu filho. Eu fiquei com aquilo na cabeça que eu recém cheguei na presença de Deus. Falei, como assim amar Deus mais que meu filho? Aí eu entendi que Deus não estava em primeiro lugar na minha vida. Por quê? Porque eu amava, né, como mãe, amava meu filho, mas Deus ainda não ocupava o primeiro lugar. Quando ele falou aquilo, deu um estalo, assim, né, como dizia a vovó, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, como assim? Amar Deus mais que o filho? Mas isso está certo? E aí eu questionei no meu coração, e Deus, ele enviou alguém para conversar comigo, falando sobre o amor de Deus. Porque quando você vai entendendo que Deus, ele dispensou seu único filho, ele trouxe à terra a paz por meio de um único filho que ele tem, você vai ver que Deus, ele simplesmente quer que nós venhamos, não é, eu vou retribuir, não, porque Deus não é Deus de barganha, mas o propósito para que nós fomos criados é para que nós venhamos amar o Senhor em primeiro lugar. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não ama Deus em primeiro lugar, você não tem como nem se amar a si mesmo. Porque o amor verdadeiro vem da parte do Senhor. Engasgando sem nada aqui. Não penses que vim trazer paz à terra. Aí a gente tem a ideia, né, do tudo colorido, bonito. E Jesus vem e fala isso. Olha, eu não vim trazer paz, não. Eu não vim trazer conforto que vocês estão querendo, não. Eu vim trazer um certo desconforto aí, que no começo vai parecer que vocês estão até errados. Eu não vim trazer paz do jeito que vocês pensam. Eu vim trazer o quê? Divisão. Mas por que acontece essa divisão? Se nós formos analisar a palavra, você vê que Jesus ele se apresenta para alguém no meio da família. Quando Jesus se apresenta a alguém no meio da família, o que acontece? Ele chega, se apresenta, se revela e ali, naquele momento, gente, é impossível se Satanás estiver agindo num ambiente, Jesus chegar e ficar tudo por isso mesmo. Não, vai haver resistência. Observa-se quando vai expulsar um demônio, né? Não sei se você já passou por isso, já passei por isso diversas vezes. A gente vai ali, ele vai expulsar aquele demônio em nome de Jesus. Antes dele sair, ele costuma querer se debater, fazer aquela encrenca toda ali. Ele costuma querer lançar a pessoa para lá e para cá, e você tem que usar de autoridade, né, no nome de Jesus, até que ele saia. Então, quando Jesus chega no seu coração, na sua vida, e eu não estou pregando nada que eu não estou vivendo. Eu estou pregando aqui com conhecimento de causa sim, em totalidade na minha vida. Eu não estou pregando aqui, essa palavra eu falo assim, olha, eu tô com autoridade para pregar ela, porque diz que quando você vence, né, aquele que é vencido fica servo daquele, né, que venceu. Então eu estou pregando essa palavra com autoridade, porque chega no momento que você vai viver essa palavra. Você vai viver, o Senhor vai te pedir algo, Deus vai falar com você, olha, eu estou pedindo algo a você. E você vai ter que chegar no tempo que você vai ter que cumprir. E quando Jesus falou isso comigo na palavra, eu fiquei ali queimando a mufa. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Isso não é, eu não sirvo ao Senhor, você não tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo próximo. Só que quando a palavra de Deus ela é gerada no seu coração, vai haver conflito. É impossível você carregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira luz, a verdadeira paz e não causar conflito. No meio que você vive, no ambiente que você vive, no bairro que você vive. Aí Jesus solta essa, fala que eu não vim trazer paz não, eu vim trazer divisão. Eu vim dividir a família. Aí você fala, Jesus falando que veio dividir a família, só você ler o texto. Porque a palavra de Deus fala, não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada.
né? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Ele está falando que, olha, eu vou entrar no meio da sua família, eu vou causar uma divisão por causa do meu nome. Porque quando Jesus se apresenta a você, você passa a viver para ele. Você quer Jesus, você quer amar Jesus, você quer respirar Jesus, e é bom que seja assim, esse é o certo. Você quer entregar a Jesus a sua vida, a sua casa, a sua família. E a palavra de Deus diz que vão ser 2 contra 1, né? 3 contra 2. Vai acontecer isso, porque aquele que no momento não recebe a palavra de Deus, ele passa a nos tratar como inimigo, né? Houve certo tempo que no meio da minha família eu fiquei assim, meu Deus, né? Por quê? Porque você já deve imaginar pelas mensagens que eu prego a forma que eu vivo. Você já deve imaginar que a minha vida não é mel por aí, não é. Ela não é. Eu não agrado ninguém. Por que eu não agrado? É simples o fato. Se você tiver que gostar de mim, você vai gostar. Mas se você tiver que também não gostar, já no primeiro dia que você me conhecer, você não vai gostar. E eu não faço questão. Rose, você não prioriza pessoas? Eu amo pessoas. Só que eu não consigo massagear o ego de ninguém conhecendo a palavra e sabendo de onde o Senhor me tirou. Eu não tenho como chegar e falar coisas que vão agradar ninguém, sabendo que quando eu estava morrendo, quando eu estava, né, tentando contra a minha própria vida, só Ele me resgatou. Ele me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino do seu amor. Como eu vou ser omissa, entendeu? E não é falar para ofender. A palavra de Deus, o evangelho de Deus em si só, ele já causa. Ele causa. Ele causa porque onde entra Jesus, o ambiente é modificado, o ambiente ele é transformado e a glória de Deus, ela estabelece reino naquele lugar. A glória de Deus, ela estabelece posição de reino, rebanda sede. Ela estabelece governo. Onde Jesus entra, se ele é Senhor absoluto sobre toda a sua vida, ele estabelece posição de governo. E ali naquele ambiente se estabelece uma batalha espiritual. E você precisa entender que a batalha é espiritual. Você não vai contra pessoas, você não se levanta contra pessoas, você não prega contra pessoas, mas o simples fato de você pregar o reino de Deus te posiciona, ele te projeta, ele eleva você ao nível espiritual a qual você nunca na sua vida viveu antes de Cristo. Então você começa a falar de Jesus, você começa a caminhar com Jesus, há uma batalha que se intensifica por causa do poder da palavra. Jesus se revela e pelo poder da palavra você passa a caminhar em áreas diferentes, em áreas de glória. E como um coração que está totalmente voltado, consumido pelo inimigo, pelas angústias, pelas mazelas, esse coração simplesmente decide que não quer aceitar Jesus, não quer se render a Cristo, você vai ter paz com essa pessoa? Você vai ter? Não vai ter. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele envia os discípulos, né? A irmã tá falando aqui, não tem como esconder uma candeia. É desse jeito, minha irmã, não tem como esconder. E vou falar, isso aconteceu comigo demais da conta. Inclusive, quando chegou no ambiente, Jesus chegou na minha casa, dentro da minha casa, na minha família, né? Porque família aqui dentro, né? Do lado de fora são o quê? A parentela. Jesus começou a abalar todos os alicerces, porque eu comecei a pregar como? Vivendo dentro de casa. E isso começou a não agradar, entendeu? Eu olhava pro meu esposo, ele estava bicudo com algumas coisas, e eu falava, Jesus, o que é isso? O Senhor falou assim, a sua luta está apenas começando. E você tem que seguir. E às vezes nós procuramos conforto em um lugar que a gente não vai ter conforto. O seu conforto não é aqui, você tem que entender que aqui você está. É como se você assinasse sua carteira. Eu tô aqui, ó, batendo ponto 7 da manhã. Lembrando da sede. Tô batendo ponto 7 da manhã. Ah, Rose, você tá trabalhando? Sim, eu estou trabalhando para Cristo. Entendeu? A minha carteira espiritual é assinada pelo Senhor. O meu primeiro trabalho é para o reino de Deus. Não é porque, independentemente se você estivesse aqui ou não, já teria várias pessoas no meu WhatsApp mandando mensagem, pedindo oração, e isso é coisa de anos. Antes até de existir o WhatsApp. Ligação, mensagem de texto. Tá aqui na live aqui que não me deixa mentir, Renato. Tati, evangelizei Tati 12 anos. 12 anos evangelizando Tatiane, não existia WhatsApp, existia mensagem de texto. Um culto que nós fizemos na casa dela, na roça,
né? No primeiro culto deu 40 pessoas na casa dela, eu sem, né, entender. Deus chega, Deus queria alcançar o coração dela, Deus alcança o coração dela, né? Me deu trabalho, porque foi 12 anos, mensagem de texto, gente, eu já tava orando pra essa menina, Senhor, dá um celular pra ela que tem o WhatsApp pra essa menina em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo menos pra facilitar pra mim. Ela tinha tantos questionamentos, tanta pergunta, e aí eu falei com ela, falei, olha, agora você precisa escolher, você quer Jesus, você vem a Cristo e deixa Deus fazer, né? Que lindo ouvir que trabalho pregando a paz. Esse é meu trabalho. Meu trabalho é fazer aquilo que Jesus me mandou fazer. Entendeu? Aí, a Renata tá rindo, né? Desse jeito. E ela ganhou o esposo dela para Jesus. Eles são extremamente abençoadíssimos, são pessoas abençoadas, são amigos meus, e Jesus tem gerado almas através da vida deles, né? Eles estão aqui. Então, assim, é um trabalho. Às vezes eu corria lá, largava o serviço e respondia as mensagens, e o texto, fizemos estudo bíblico, depois já com o WhatsApp, estudo bíblico com ela, com a irmã, e Deus vai trabalhando, mas por quê? Eu tenho que entender a minha posição no reino. Deus nos coloca, Pai Senhor Mabel, bom dia, minha amiga. Deus nos coloca, Deus, Ele estabelece, onde Ele chega, Ele estabelece posição de governo. Deus estabelece posição de domínio. E aqueles demônios que estavam no meio da família, eles vão querer resistir. E Deus vai falar assim, olha, eu não vim trazer paz aqui não, eu vim trazer divisão. Eu vou dividir daquele que não quer. Eu vou dividir daquele que não está entendendo o que eu estou falando. Embora eu esteja colocando você como uma grande oportunidade de salvação. O projeto de salvação é esse. O Senhor alcança alguém dentro do lar. Deus envia a tua palavra, envia, e aquele passa a ser perseguido, ele passa a ser combatido, tenta-se combater ele, mas não há mudança dentro daquilo, porque o pensamento que ele defende é o pensamento de Deus, e pouco se prega sobre isso. Você tem que amar a sua família, você tenta amar, você quer cuidar, você põe debaixo das asas, e eles pegam a espada e te enfiam nas costas. Acontece isso precisa ser falado, isso ainda é palavra, a palavra de Deus não mudou, ela é a mesma palavra. É uma palavra que não agrada, mas o Senhor Jesus está falando, a divisão vai vir dos teus, a divisão vai vir do meio da tua casa, a divisão vai vir do meio daquele que não te entende, porque você decidiu entregar a vida a mim. Missionária Catarina falou só pela graça, e é só pela graça. Jesus chega e ele fala para dividir quem é, que eu vou repetir, ó. Eu vim, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. É no meio da família, onde você espera o quê? Colo. Onde você espera o quê? Carinho. Onde você espera o quê? Conforto. Jesus entrou, acabou com tudo. Por quê? Porque todo carinho humano, ele é falho. Todo carinho e amor humano, ele é falho. Mas o que vem de Deus é permanente. O que vem de Deus, ele é verdadeiro. O que vem de Deus é inabalável. É inabalável. Você viver, claro, em gênero, número e grau, e eu posso falar. E eu tentei manter as coisas diferentes. Jesus me chamou no canto e falou assim, olha aqui, você não está falando, mas você está emprestando os seus ouvidos. E eu já estava começando a sentir no corpo, eu já estava começando a adoecer. Deus falou, você está emprestando os seus ouvidos. E eu fui para a palavra e falei, Senhor, mas eu sou servo de Deus, como que o servo de Deus vai abandonar? Deus falou, eu não estou falando de abandono, eu estou falando para você cumprir aquilo que eu te mandei cumprir. Quando eu abri, é verdade, Eliane, isso aí é fato. Quando eu abri a palavra, o Senhor me deu essa palavra aqui, e para complementar, saiu assim, meu irmão, minha irmã, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Você é confrontado no meio da família. Você é mal entendido no meio da família. Mas você chega em Cristo, o que acontece? O Senhor te dá tudo aquilo que aparentemente você perdeu. Se você perdeu é porque você já não tinha. É simples assim. É difícil, né, de entender isso, mas é verdade. Se você perdeu é porque você já não tinha. E o reino de Deus não é emocional, o reino de Deus é poder. O reino de Deus não é emoção, que você, isso aqui, não.
Deus não vai ouvir o seu coração emocionado, clamando por ele, chorando por causa desse ou daquele que se foi. Se Jesus, o único filho, Deus não pensou duas vezes antes de entregar o seu filho. Você está fazendo o quê para sair dessa mesa? Esperando o quê? Para sair de onde tem tirado de você a unção que Deus tem colocado. Hoje você está pregando divisão no meio da família? Eu estou pregando a palavra. Eu estou pregando a palavra. Ah, Rose, você concorda com isso? Eu prego a palavra. A gente quase não vê falar isso, mas isso é palavra, precisa ser pregado. O evangelho genuíno de Jesus é esse. Ele vem cortando entre juntas e medulas onde ninguém aceita. Quem intentou contra Jesus, nós vimos na palavra semana passada, era o sumo sacerdote. Era aqueles que não aceitavam o novo. Eles estavam cheios da letra, cheios do velho, cheios de coisas, né? É porque o nosso pai é Moisés. Eu não aceito uma ideia nova. Eu não aceito aquilo que Deus faz. E aí Jesus fala, vocês vão resistir? Vocês vão continuar resistindo? Vocês são hipócritas. Vocês, dentro de vocês, tem algo, mas a boca de vocês sai outra coisa. A palavra de Deus, ela não nos traz conforto, ela traz o quê? Mudança e transformação, ou pelo menos deveria. E Deus falou comigo, não é desse jeito que se comporta. Eu tô me colocando aqui, porque a gente não quer falar dessas coisas, mas é necessário. Enquanto você fica em mesas que Deus não te mandou sentar, aí quando ele diz na palavra aqui, ó, eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Ah, não, tá tudo bem, eu sou de Jesus, eles não são, mas tá tudo bem. Eu não tô dizendo pra você odiar a sua família. Eu tô dizendo que no momento que você decidir viver a palavra, vai haver divisão. Eu não tô dizendo pra você largar os seus, abandonar os seus. Porque, vou orar assim, minha irmã, peço oração pela minha vida espiritual, é verdade o que você está falando, louvado seja Deus. Eu não tô dizendo pra você abandonar os seus, porque aquele que não cuida da família, né, a Bíblia diz que é terrível. Quem não cuida da sua família? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da divisão que é imposta quando o Senhor Jesus se apresenta. E ele fala, eu vim trazer divisão. Você não vai ter sossego, vai ter paz no ambiente de guerra. Você precisa conquistar a paz pelo poder que é no sangue de Jesus. Jesus vem sobre a sua vida. Ele levanta você, te posiciona. Ele traz no seu coração e fala, olha filho, eu tô te dando uma ideia nova. Eu tô te dando uma estratégia nova. Porque eu disse que ia ser desse jeito. Mas eu estou aqui para te fazer suportar. Não somente suportar e vencer. E a palavra de Deus, ela nos garante que se você crê no Senhor Jesus, você salva tudo tua casa. Dentro da tua casa não aceita ninguém se perder, não. Exceto aqueles que não quiserem. Porque quando não quer, não há o que fazer. Porque Jesus, quando nós já estudamos um tempo atrás aqui, Jesus, ele revela a parábola, ele revela sobre a semente aos discípulos. E aí ele fala, a vós é dado conhecer os meus mistérios, mas a esse povo não. Falo para que eles não entendam, porque é duro o coração. Então não posso falar com você que todos vão aceitar, que todos vão crer, porque é mentira. Se ouviram a mim, ouvirão a vós outros. Se perseguirão a mim, perseguirão a vós outros. As 10 virgens, todas as 10 dormiram. Mas 5 tinham azeite reserva. E 5 não. É 50%. Alguns não vão querer. E o que você vai fazer? Seguir fazendo o bem. Seguir obedecendo ao Senhor. E a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É os da sua própria casa que come no seu prato vai levantar contra você. É os de dentro da sua casa que vai falar de você. É os de dentro da sua casa que vai falar assim, nossa, experimenta obedecer ao Senhor. Experimenta Deus te dar um direcionamento e você cumprir. Ah, não, fulano tá isso e aquilo. E você vai ficar sentado chorando? Enquanto Jesus te prometeu o reino. Ele te prometeu salvação. Ele te prometeu vida eterna. Eliane tá falando, quando o Mateus era pequeno, foi com um amigo que deixei visitar a igreja, um menino. Minha irmã ficou com raiva, pois achava que eu não deveria deixar. É desse jeito. É desse jeito. Então, Jesus, você chega num ambiente, você fala de Deus, é até louvável, as pessoas até aceitam. Ah, choveu, graças a Deus. Ah, deu sol, graças a Deus. Fala de Jesus para você ver. Experimenta falar de Jesus. Quando você fala de Jesus, já cai. Eu já gosto de fazer isso, entendeu? Sempre que Deus me deu oportunidade, não sou inconveniente, mas eu gosto de pregar em tempo, fora de tempo. Fora de tempo é quando? Quando você tem oportunidade. Não tem oportunidade, cria ela. Você não sabe quando aquela pessoa vai partir. Você não chega abordando ninguém, obrigando ninguém.
Você cria estratégias espirituais, Deus te dá estratégia para que você tenha uma abertura mínima que seja. Dê uma abertura mínima que seja, eu estou naquele ambiente falando de Jesus. Porque o que me move não é o que tem aqui embaixo, o que me move é a palavra. Porque eu não sou daqui. E enquanto eu não entendi isso, não vira nada. Você não tem vida com o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Porque se você falar isso para uma pessoa que não tem Jesus, que Jesus não nasceu no coração dele ainda, que você tem que amar mais Jesus do que ele pira, ele não aguenta. Por quê? Porque nós fomos, né, a nossa carne gosta de ser bajulada, gosta de ser massageada. Nós gostamos de ouvir coisas boas. E Jesus está falando: olha, não vai ter conforto onde você espera não, mas eu vou estar lá. Não vai ter paz do jeito que você espera, mas eu estou contigo. Não vai ser do jeito que você está projetando, mas eu estou contigo. No meio seu, quem vai perseguir você são os seus, mas eu estou contigo. Tinha 12 com Jesus e um era diabo. Um era diabo. Em todo lugar que eu vou, eu sempre uso essa regra. Vai ter um monte de gente em volta. Aí eu já falo: Jesus, onde está ele? Ah, Rose, você vive assim? Com certeza. Com certeza. Estratégia de defesa. Ah, mas você não confia nas pessoas? A palavra de Deus nos orienta. Que tudo que a palavra traz a lume, nós devemos o quê? Pegar para a nossa vida. A Bíblia é o manual. E quando a Bíblia vai dizer que vim causar divisão entre o homem e seu pai, sua filha e sua mãe, entre a nora e a sogra, vai acontecer. Acontece muitas vezes de uma pessoa se converter no meio da família, ele vir para Jesus no meio da família e ele ser perseguido por causa que ele veio para Jesus. Aconteceu comigo. Logo que eu cheguei na presença, teve uma pessoa que ela falava muito comigo, ela falava de Deus, né? Quando eu ainda estava em outra religião, ela falava de Deus, mas eu não tinha Jesus. Eu não ouvia sobre Jesus. E quando eu ouvi sobre Jesus, nossa, mas eu falei tanto com você e você foi para a igreja crente? Falei: não, eu fui para Jesus. O nosso Deus, o meu não é verde, o seu não é amarelo. Não, eu vim para Cristo. E eu pensei que você ficaria feliz. Daquele momento em diante eu já entendi que eu encontraria resistência. Aqui o Renato está falando: se sentar numa mesa que o assunto é a vida dos outros, a mesa fica cheia. Agora começa a falar de Jesus, levanta a maioria e vai embora. Na hora. Por quê? Porque Jesus não traz conforto, ele traz confronto. O conforto vem quando você recebe a palavra, coloca ela em prática e só Deus sabe o peso que é pregar isso aqui. Você não tem noção. Eu estou debaixo de oração, antes que eu já estava dando glória, chorando na presença de Deus, o Senhor me revestindo. Você não tem noção o peso que é aqui pregar essa palavra aqui. Porque o inimigo quer você o quê? Enganado. Ele quer você enganado, para que você fique chorando, dependente emocionalmente, com ódio no coração. Por quê? Porque fulano fez isso comigo. Fulano não olha pelo espiritual. Jesus disse: eu vim trazer divisão. Eu não vim trazer paz à terra. Eu não sei se vocês estão sentindo. Há um peso espiritual quando vai pregar sobre isso. Não é fácil, não. E eu já estou orando desde semana passada, porque Deus disse, quando eu ia trazer esse tema, eu falei: vocês podem ver que engasguei aqui, eu vivo. Falei: Jesus, o que é isso? Isso vai render. Por quê? Porque é difícil você ouvir sobre isso. As palavras que nós estamos ouvindo é conforto. Jesus vai fazer sim, minha irmã, quando você fizer a sua parte. Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo que ele quiser fazer no tempo dele. Rose, você prega contra? Não, Jeremias estava lá, ó, apanhando no rosto, na face, preso na cisterna. Profeta não é bem-vindo. Você se intitula. Eu não me considero nada, gente, nada. Mas se você prega o evangelho genuíno, você não vai ser bem-vindo, não vai ser bem aceito. Pode ter uma rodinha conversando, você chega, a rodinha desmancha, todo mundo olha, tipo assim: lá vem ela. É assim. É assim. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro, ele é para te libertar de cativeiros. Às vezes são cativeiros que você já estava há muito tempo. Cativeiros do medo, do engano, de um falso amor que você recebe migalha e você fica na dependência emocional. Deus está falando: eu quero libertar você da dependência emocional. Eu quero libertar você de esperar em pessoas aquilo que você vai ter só em mim. E você está chorando, você está com o coração com ódio, porque muitos fizeram, mas você não olha para mim. Eu quero libertar você da dependência emocional, eu quero libertar você da ansiedade, eu quero libertar você do complexo de inferioridade que você acha pequeno em tudo que você faz. Eu quero trazer mudança e libertação para a tua alma. É isso que Jesus quer fazer.
Quando ele diz que os inimigos do homem serão de sua própria casa, é onde você espera conforto, é na sua casa. E eu não pregaria isso aqui de forma nenhuma, dessa maneira, se eu não tivesse vivido e não estivesse vivendo. Ah, Rose, você é bem-vinda no meio da sua família? Nem sempre. Quem me conhece sabe perfeitamente disso. Nem sempre. Por quê? Porque a minha palavra não agrada. A minha pregação não agrada. E o Senhor fala o quê? Continua. Continua. Você é bem-vindo? Não, não sou. Falam mal de você? Oxe, mas é demais da conta. E com certeza sempre vai ter. E é bom que seja assim. Sabe por quê? Porque a régua que vai medir tudo, no final das contas, é você e Deus. É o que você está fazendo para Ele. O que você está gerando no seu coraçãozinho para o Senhor. Seu coração tem que queimar de amor pelo Senhor de uma forma que você ama Ele com intensidade. Com intensidade, porque nada e nem ninguém pode abalar o amor de Jesus por você. Nada. E Jesus quer que você entenda isso. Olha, você não vai ter família sempre perto de você. Você vai ter aqueles que eles quiserem vir a mim, eles serão família. A gente fica acreditando no projeto de família, que o projeto de família, ó, a minha família é essa aqui. Não, a minha família são vocês. São vocês que estão aqui toda manhã. Eu tinha minha família aqui dentro e a minha família são vocês, que vêm para ouvir a palavra. Não vêm por causa da minha tagarela que fala pelos cotovelos. A minha família são vocês. Porque muitas coisas eu não tenho, mas o Senhor dentro do reino me recompensou. Deus me deu irmãos em Cristo Jesus, que eu posso chamar de irmãos. Tem irmãos que, se eu falar assim, olha, eu estou precisando de oração, levanta 10. E eu fico assim, Jesus, o que é isso? Eu nunca mereci isso na minha vida. Hoje eu posso falar, se eu tiver, mandar um zap para 5 pessoas, quando eu penso, tem mais 5 que nem receberam o zap, que tá mandando mensagem. E tá falando assim, olha aqui, eu estou orando pela sua vida. Olha aqui, eu estou orando pela sua vida, né? Esses dias eu precisei de oração, falei, Jesus, eu preciso que o Senhor fala comigo, né? Irmã Elza falando, verdade, irmã, minha vida era chorar, agora eu estou vigiando, começa a chorar, eu repreendo e chamo por Jesus Cristo. Isso aí, minha irmã, Deus está te curando, isso aí, louvado seja Deus. Isso é testemunho, isso é testemunho da irmã Elza. Ela vivia, até conversando comigo, eu já cheguei a falar isso com ela. Olha Deus libertando a irmã. A hora que vem o choro, isso aí é testemunho, é Deus trabalhando no coração dela através da palavra e nós devemos glorificar a Deus por isso. Porque eu acompanho ela e eu sei a dificuldade que ela estava enfrentando no emocional. Então, eu falo, eu sou irmãzinha caçula, Dani. Então, acontece muito isso. O Senhor me enviou pessoas que eu falo, Jesus, o que é isso? Às vezes eu não consigo compreender. Aí você fica chorando por causa de 2, 3 que não quer. Oxe, mas se não quer, dê glória a Deus e vamos servir o Senhor com aqueles que ficaram. Para de reclamar com quem se foi. Para de lutar e falar, mas esse foi. Deus está falando, não olha para quem foi, olha para quem fica, porque eu sou o Deus que fico, transforma a sua vida, te posiciono, projeto você dentro daquilo que eu preparei para ti. E eu fiquei maravilhada, sábado, eu quietinha, ninguém sabia. Eu quietinha, orando, falando algo com o Senhor. Deus falou assim, filha, ainda hoje eu envio uma confirmação para você. E eu fiquei ali, eu tinha até esquecido que Deus falou isso comigo, já era noite. Daí a pouco, Elisete mandou algo no meu zap e Deus falou assim, abre. Quando eu abri um vídeo, é que a mulher começou a pregar para mim, que eu falei, Senhor Deus, o que é isso? Deus me deu uma resposta e eu falei, Jesus, Deus tem enviado amigos, Deus tem enviado pessoas para cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, né? Renato, Tati, orando por mim no sábado, né? Eu precisava de uma resposta, um direcionamento de Deus. E Deus falou, e Deus fez. Então, aí você fica chorando pelos que não quer. E Jesus está falando, olha aqui, eu vou aumentar o número dos seus irmãos. Eu vou aumentar a sua família, eu vou fazer crescer a sua família, eu vou te fazer superabundar em graça, eu vou fazer você andar por um caminho novo, né? Aquela bassoremanto. Então somente anda com aqueles que tenho eu preparado para ti. Arabandarabacébia. Meu Deus, forte essa palavra. E eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. O Senhor falou assim, eu levanto. Houve uma vez em que eu passei por uma situação muito difícil, eu testemunhei um dia desse quando eu preguei em Rive. E eu falei, cheguei ao ponto que eu falei, Jesus, cadê os outros 7.000 que o Senhor disse na palavra que tem? E era uma situação extremamente difícil. Quando eu fechei a boca, falei, cadê os outros 7.000? Eu sei que eu não estou sozinha. Eu não me acho um Elias, mas eu fui para a palavra, oro a palavra.
da mesma hora, eu passando dentro do meu quintal, de um quintal pro outro aqui, começou o telefone tocar, e começou a gente ligar, e começou a gente pregar pra mim, começou por quê? Você não é autossuficiente, você precisa de pessoas. Se você é ferido por pessoas, quem vai curar você também são pessoas enviadas pelo Senhor. Então somente você precisa abrir o seu coraçãozinho e entender que Jesus quer fazer uma obra. Essa live é uma forma, uma expressão de amor de Deus a ti. Essa live é uma expressão de amor de Deus a mim. Que quantas vezes eu chego na live e falo, Jesus, hoje só Jesus. Eu saio da live com a resposta. Eu saio com a resposta. Jesus fala, não olha para quem vai, olha para quem fica. Olha para quem está dentro, olha para quem está somando, olha para quem eu estou enviando. Para de chorar. Para de chorar por quem se foi. Levanta. Tem gente que está vivendo algo aqui que já era para ter deixado de chorar há muito tempo. Já está vivendo um luto por dentro que está tomando conta da sua vida. Olha para o que ficou. Olha para quem está vivo. Olha para quem está comendo, bebendo, respirando Jesus e chamando você para uma nova vida. É isso que você tem que fazer. E a palavra de Deus segue dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Jesus está falando, eu não vou suportar que você tenha nada na minha frente. Eu não vou suportar que você tenha deuses na minha frente. Não vou suportar que você tenha pessoas que você ame mais que a mim. Eu não vou suportar. Isso não vou suportar. Quem ama alguém mais que Jesus, ama qualquer Deus que você coloque como Deus, eu já fiz isso, mais que Jesus, você não é digno dele. Ou seja, você não merece receber esse amor. Merecer a gente já não merece. Mas pelo menos dignidade para receber, a gente tem que se purificar e falar, não, Jesus, eu te quero. Jesus, meu coração está aberto. E quando a palavra de Deus vai dizer, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Por que ele disse isso aqui? Porque é cruz, gente. Porque as pessoas te desprezar é terrível. Não é bonito, não. Porque as pessoas te xingar, muitas vezes isolar você, não querer saber de você, é difícil. Às vezes os seus da sua própria casa vão falar assim, que eu não quero saber de você por causa desse Jesus aí. Eles não falam, mas eles vivem e se comportam assim. E começa a te abandonar e começa a te deixar. E a palavra fala, quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Ou seja, Jesus, ele pegou a cruz e foi. Ele foi crucificado. Ele foi traído pelos seus. Ele foi enganado pelos seus. Ele foi massacrado pelos seus para que se cumprisse a palavra. Mas ele ressuscitou. E ele está falando, pelo mesmo caminho que eu fiz, vocês vêm. Porque eu já alcancei na cruz para vocês coisas que vocês nunca alcançariam. E essa grande graça, essa maravilhosa salvação eu derramo sobre vocês para que vocês venham para o mesmo lugar que eu estou. Eu fui para o meu Pai preparar morada para vós, diz a palavra. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do que é viver sem doença? Viver eternamente. Eu vou passar a eternidade. Você vai passar, na eternidade não passa. Você vai estar com ele para sempre. Você vai viver eternamente sem doença, sem perigo, igual eu ri da minha filha, que ela falou assim, mamãe, não vai ter problema com bolsa, né? Falei, não vai, minha filha, ter problema com bolsa lá no céu, porque o ladrão não entra. E eu ri tanto dela nesse dia, eu falei, não, mas ela tá certa. É coisa mínima que você fica desesperado aqui, preocupado aqui, você não vai ter. Jesus está preparando você para viver a glória eterna com Ele. Ele está falando, deixa o que você tiver que deixar, abandona o que você tiver que abandonar, mas fica na palavra, fica no meu amor, porque o que eu estou preparando para ti é coisa maior do que aquilo que você perdeu. Fica comigo, fica na palavra, porque enquanto você fica na palavra, eu te sustento, enquanto você fica na palavra, eu te oriento, enquanto você é humilhado de um lado, eu estou te exaltando do outro. Estou enviando conforto, consolo dentro da minha palavra. Fica na palavra, fica no Senhor. Não há outro evangelho. Eu queria chegar aqui para você e falar, olha, vai ser tudo às mil maravilhas quando você aceitar Jesus. Não vai. Vão se levantar contra você, vão humilhar. A palavra fala mais, bem-aventurados sois vós, quando perseguidos, caluniados e mentindo disserem todo mal contra vós. Você vai olhar, vai ter pessoas que vão dar tapinha nas suas costas, mas no interior delas quer te morder. Mas o Senhor está contigo. E se Jesus está contigo, o que te falta? O que te falta? Quando a palavra de Deus vai dizer, gente, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. Você vai perder a sua vida por um tempo. Você não vai viver o que você queria por um tempo. Você vai deixar de viver coisas que você queria, vai ser só por um tempo, mas é para uma glória eterna.
Você vai sentar com ele, comer com ele, cear com ele. Tem ideia? Se você for em qualquer autoridade do país hoje, ela vai receber você? Não vai. Se você não marcar, nem se você marcar, vai uma autoridade alta aí, de patente alta, vai receber você? Não vai. Se você for conversar com uma pessoa muito importante, até dentro da sua cidade, você vai ter que marcar dia e horário. Vão receber você? Não, muitas vezes não vai. Mas e Deus? Deus é o maior que todo o universo. Ele gerou tudo. Ele sustenta as águas, ó, na concha da mão. Todas as águas. Ela não escorre igual a da nossa, não. Ele sustenta aqui o universo, ó. A palavra de Deus diz que ele é tão grande que ele tem que se abaixar para ver o que acontece aqui. Você tem ideia disso? Você não precisa marcar horário com ele, ele te recebe. Você não precisa marcar dia com ele te recebe qualquer horário. Qualquer horário, é só o coração tá quebrantado e chegar diante dele. Ele não olha para a roupa que você tá para te receber. Ele não olha o jeito que você tá porque ele vai te limpar, ele vai te vestir. Adão já estava ali com vergonha, se escondendo por causa do pecado. Ele vestiu Adão. Ele cuidou dele. Quando ele tira ele do jardim, não foi para punir, foi para proteger. Porque senão ele comeria da outra vez, ele seria imortal e sem perdão. Jesus, tudo que ele faz é pelo seu cuidado, pelo seu bem. E por que as palavras de Jesus, ela muitas vezes não vai trazer conforto do jeito que a gente quer? A gente ouve, a gente assusta. Porque Jesus fala a verdade. A nossa carne grita pela mentira por causa do pecado que entrou na humanidade. E eu queria muito que hoje você conseguisse entender que ainda que você perca coisas, ainda que você seja abandonado, ainda que você seja esquecido, Jesus, ele não te rejeita. Jesus, ele cuidou de você, ele coloca você no colo, ele abraça você bem de pertinho e ele fala, filho, eu cuido de você. Eu cuido. Tem um louvor que fala assim, eu cuido de ti, eu cuido de ti. É assim que ele faz. Ele cura, salva e liberta. E esse lugar de dor que às vezes está passando hoje, abandono, você fala, nossa, todo mundo saiu. Não saiu todo mundo. Quem precisava ficar, Jesus trouxe. Quem precisava ficar, ora, Deus levanta os meus irmãos. Onde estão os meus irmãos que vão contribuir comigo na palavra? Senhor, onde eles estão? Senhor, envia os meus irmãos, envia. Ele vai enviar. Eu oro assim. Senhor, traz pessoas que amam o Senhor mais que eu. Traz pessoas que elas amam o Senhor mais que eu. Traz essas para a minha vida. Traz pessoas, Senhor, de oração. Mas não pessoas de oração para que eu veja. Pessoas que muitas vezes elas não são conhecidas. Mas quando elas oram, elas são conhecidas no céu. O nome delas é conhecido lá. Esses dias eu pedi oração a alguns amigos meus. E falei assim, olha, eu preciso de oração específica dentro dessa causa. Em menos de uma semana o Senhor respondeu. E hoje Deus falou assim, olha, você já pode agradecer aos seus amigos, porque você viu o que eu fiz. Você precisa daqueles que ficam, mas aqueles que ficam de verdade. Eles ficam com amor. Ainda que uma mãe que amamenta seu filho venha se esquecer dele, eu todavia o Senhor não me esquecerei. E eu vivi essa palavra na carne. Foi difícil? Sim, de começo sim, mas quando eu entendi que Jesus tem tudo, Jesus não te rejeita, Jesus não te abandona. Jesus quer o melhor para você. Olha para Jesus, olha para Cristo. E vai ficar mais fácil carregar a sua cruz. Para de colocar expectativa em quem não vai te dar nada. Quantos anos você está depositando em alguém, esperando que vai trazer conforto? Não vai trazer. Sabe por quê? É para que, às vezes, você passa por situações assim, porque você precisa chegar num tempo de você viver. Você vai viver infidelidade em várias áreas. E você fala assim, por que isso se repetiu? Aí Jesus, quando ele já está resolvendo, ele vai falar assim, olha, para que você visse que só eu sou fiel. Ainda que você ame a sua família, você ame seu marido, você ame seus filhos. Ainda que eu venha fazer obra na vida deles grandiosa, você vai saber que fiel sou eu. Fiel sou eu. Né? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Deus é fiel.
fiel a você. Não chore. Não chore. Tem alguém olhando torto? Deixa. Tem alguém falando? Deixa falar. Estão te distratando? Deixa. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir sobre a tua vida um tempo de graça, um tempo de glória, regozijo. E Ele vai trazer sobre a sua vida coisa grandiosa. Ele vai trazer paz para dentro das tuas fronteiras. Ele vai entrar aí dentro da tua casa e vai começar a alinhar tudo com teu esposo, com teus filhos. Vai falar assim, olha aqui, filha, eu tenho compromisso com você. É, né, Maria Tereza? Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. É isso aí. Gaste a sua vida onde realmente vai trazer recompensa. Em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos encerrar nossa live. Já falamos 1 quilo hoje, às 7h50, né? 7h52, né? Meu reloginho tá atrasado. Mas vamos orar, vamos falar com Jesus. Abre o seu coração, libera essas pessoas. Não é assim porque elas quiseram. É assim por causa da palavra. Você vai ser rejeitado por causa da palavra. Vai haver divisão por causa da palavra. Libera, perdoa, ama. E Jesus não disse que eu vou trazer divisão e você vai trunfar lá e vai ficar. Não, ama, cuida, ama. Mas como que eu vou amar? Às vezes você não vai conseguir cuidar de perto, mas vai cuidar dentro do seu coração em amor. Ama. Porque quando você ama, o inimigo, ele é derrotado pelo poder que é no sangue de Jesus. Glória a Deus, palavra gloriosa. Eu recebi muito aqui, muito, Priscila, muito, muito. A Priscila é minha amiga de anos, né, Priscila? Muitos anos. Priscila que profetizou a Laisa na minha vida, misericórdia. Né, Priscila? Priscila falando comigo, você tá grávida. Eu falei, não tô não. Tá sim, eu falei, não tô. Eu não estava esperando que teria outro bebê. Rose, você está sim. Aí passou um mês, foi verdade. Tô mesmo, Priscila. Aí contei pra ela, ficou rindo de mim ainda, né? É a minha terceira, né? Minha filha, minha promessa. Falar assim, nossa, ela é a minha promessa. Ela é a promessa de algo que Deus falou que faria na minha vida. Mas eu não sabia que viria através de uma criança. A cura que Deus me deu, eu não imaginava que viria através da minha filha mais nova. Você nem lembrava disso? Pois é, eu não imaginava. Deus me deu uma filha e Ele trouxe tanta cura através dessa menina, né? E eu olho para ela, o retrato da mãe. Meu Deus, tudo, fala, tudo, é igual a tudo. E Deus, Ele faz surpresas pra gente. E eu sempre falava, alguém falava, Rô, você vai ter outro filho. Eu falava, de jeito nenhum. Rô, você vai ter outro filho. Eu falava, não vou ter não, de jeito nenhum. Aí um dia, alguém falou, Rô, você vai ter outro filho. Eu falei, se for a vontade de Deus, foi só falar. Quando eu falei, Jesus falou assim, agora você aceitou, deixa eu enviar. E aí, bom dia, Elisete, a paz, nós estamos encerrando. E aí veio a Maria, né, veio a Laisa, ela lá. E assim, né, todos os 3 filhos eu amo igual, mas ela eu falo, Jesus, o Senhor mandou outra Rose pra cá, pra glória de Deus. Vamos orar, gente, coloca aí diante de Deus suas causas, suas intenções de oração, aquilo que você tem colocado diante de Deus hoje. Eu recebi tanto de Deus nessa live, eu tô com o coração aqui radiante. Antes de começar a live eu tava em pranto, eu tava chorando, eu estava orando em línguas, falando em mistério com Deus aqui, porque eu recebi muito de Deus, antes, durante e agora. E Deus vai fazer a obra na sua vida. Depois você volta, amiga, você pega do começo. Vamos orar. Papai, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a minha casa, os meus filhos, a minha família. E eu peço que o Senhor, Deus, levanta a tua guarda de patente alta em volta da minha família, da minha casa. Levanta o teu escudo, irmão. Senhor, o teu escudo que protege, que dá livramento, que guarda, Senhor, Pai. Deus, eu coloco a vida dos meus filhos, Senhor, que estão ali na escola. Coloco a vida, Senhor, de Gabriel, Pai, que não mora, Senhor, nessa cidade, mas o Senhor conhece, Pai, cada passo do meu filho. Deus, que o Senhor dê, Senhor, um dia abençoado aos meus filhos, dando livramento a eles de toda a hoste maligna, de toda a artimanha do inimigo, porque nós sabemos, Pai, que nós estamos em uma obra, e nesta obra que nós estamos, o Senhor se responsabiliza. Deus, em nome de Jesus Cristo, coloca as tuas mãos, no nome de Jesus, sobre os da minha casa, a minha família, para a glória e honra do teu nome. Papai, em nome de Jesus, eu oro pela vida espiritual da irmã Naí. Deus, gera um fogo do teu espírito no coração da tua filha, para que respostas venham a ela, respostas que ela precisa venham a ela, entendimentos dentro da palavra venham à tua filha. Aqueça o coração da tua filha, assim como ela tem pedido
pedido ao Senhor, como ela pediu oração, eu peço que o Senhor venha trazer sobre ela, Pai, aquilo que ela necessita, no espiritual, na saúde. Pai, no nome de Jesus, segundo a tua vontade, coloca as tuas mãos nesse pedido de oração, Pai, que a Priscila faz, Senhor, em prol do Jefferson Xavier. Deus, ele precisa de algo, Pai, que o Senhor, Deus, há de tocar no coração. Abre os olhos e o entendimento para que haja um conserto, Pai, da tua parte. É algo íntimo, Pai, que muitas vezes quem está de fora não vai saber e nem entender, mas é necessário, Pai, que haja um conserto. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida, Senhor, Pai, da Mabel, a vida da Elisete, a vida do Fabrício, a vida da Priscila, da Eliane, da Maria Tereza, da irmã Rosane. Pai, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, a vida do Renato, da Tati, Pai. Ah, Senhor, vem o Senhor colocar as tuas mãos, Pai, na vida da Eliane, Pai, na vida de Custódia, Pai. Em nome de Jesus, vem trazer sobre eles a tua resposta. Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, colocar as tuas mãos sobre a vida do Fabrício, da Fernanda, do Davi. Acampa, Senhor, os teus anjos ao redor desta família, a qual tu me disseste que grande obra pela frente eles têm. Ai, meu Senhor, obra de conserto. Tu vai usar, Senhor, teu filho, teu servo, para trazer conserto em lugares difíceis. Toma o Fabrício nas tuas mãos e a Fernanda, porque a unção, Pai, que o Senhor liberou sobre a vida deles é para levar conserto, é para levar palavras que ninguém quer falar. Ele cantar a banda súbria. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, a vida deles, porque o Senhor está levantando ele hoje, colocando um escudo em volta e trazendo para a vida do Fabrício um movimento novo no mundo espiritual. Deus, traz, Senhor, intimidade. Deus, o Senhor já tem entregado respostas, tu já tem se apresentado, revela-se na intimidade com o teu filho, porque grande é, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor vai fazer na vida dele e da esposa. Grande conserto na vida de muitos, Pai, estes serão. Eu apresento o Renato diante de ti, obra essa que tu tem feito na vida deles, Pai. Oh, Senhor, como eles têm gerado, meu Pai, no reino do Senhor. Deus, como eles têm, Senhor, sido, Pai, usados pelas tuas mãos. Eu peço que o Senhor os proteja a casa dele, a família deles, os filhos. Guarda eles, Pai, aquilo que ainda não chegou na matéria, o Senhor já está trabalhando para que eles venham testificar que grande é o Senhor. Trabalha nas vendas do teu filho, coloca as tuas mãos, Senhor, no laranjal dele, as laranjas que ele vende. Deus, prospera cada um, Pai, que comprar também. Que o Senhor venha derramar bênção, Pai. Que cada cinto de laranja que ele vender, Pai, essas pessoas que receber, elas sejam abençoadas. Porque ele faz tudo com amor. Ele coloca diante de ti em amor. Assim, Pai, eu coloco a vida dele e da Tatiana diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, problema, Senhor, nos ossos, problema na corrente sanguínea, espírito da depressão, da ansiedade, da angústia, espírito de morte, que levanta e canta, Deus, acidente, laço de acidente, tu vai cortando no dia de hoje, tu não me mostra quem, mas Senhor, alguém que um familiar está recebendo livramento de acidente, Pai, no dia de hoje, súbia, envia teus anjos, Senhor, e coloca as tuas mãos e testifica, Pai, que tu é o Senhor que fala na terra. Pai, coloca as tuas mãos poderosas. Eu peço pela vida, Senhor, do irmão Jamir. Pai, encontra-se o Senhor com ele de forma sobrenatural e diferente, Pai, porque há algo diferente sobre a vida dele que o Senhor quer entregar ainda maior. Derrama sobre a vida dele para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, gente, o negócio hoje tá todo dia, mas hoje, misericórdia. Irmã Rosane falou, eu recebi também, irmã, que Deus nos cerque com um forte exército desse dia, pois o inimigo se levanta para tirar a paz, porém o Senhor dos Exércitos está cuidando de nós. Pronto, a irmã profetizou, tá, né, falado. Deus abençoe a Heloísa, Pai, Senhor Jesus, volta a live do começo, depois você vê. E Fabrício e Fernanda, eu não sei se estão na live ainda. Mas, gente, pelo amor de Deus, Deus vai usar muito vocês para conserto. Deus vai usar vocês. Eu via Deus sobre vocês, agindo sobre a vida de vocês para levar conserto em lugares difíceis. Pessoas difíceis, lugares que ninguém quer falar. Deus vai usar vocês para levar conserto. Eu vi a mão do Senhor sobre a família de vocês e falando assim, eu estou sustentando para levar conserto. Eu fiquei maravilhada com o que eu vi. Irmão Renato também. Irmão Renato, eu via o Senhor trabalhando. Deus vai usar esse homem na terra. Meu Deus, que coisa tremenda.
E às vezes a gente fala assim, nossa, vai ficar conhecido. Nem sempre, gente, é do jeito que a gente pensa. Deus usou ele tremendamente na minha casa um dia desse aqui, que o fogo caiu, nós não sabíamos nem pra onde ir aqui dentro de casa. A casa pequenininha, vocês não imaginam o que deu aqui, né? O irmão sabe disso. Então ele e a esposa são bênçãos de Deus. Deus está levantando pessoas aqui. E assim, esse café, gente, não é... Esse café é para que nós venhamos gerar no nosso coração algo e distribuir. Vocês estão aqui não só para receber, mas para servir o alimento que o Senhor, não tem nada a ver comigo, mesmo que não tem mesmo, para receber e distribuir durante o dia. Vocês alimentam pela manhã e durante o dia distribuem o pão que vocês estão recebendo. Porque vocês são bênçãos de Deus em estar aqui, mas vocês estão recebendo para poder alimentar outros. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família. Hoje eu vou postar, vou fazer o post hoje, sexta-feira, né? A gente mandou mensagem para você que era sexta-feira passada, não. Sexta-feira agora, próxima sexta, nós temos live com a nossa irmã Rutileia, que está aqui na live. Nós vamos falar de um tema extraordinário que o Senhor deu, né? A irmã vai estar na live, já peço oração pela vida dela. Quem puder, entre em oração pela vida dela, eu já estou. Ela tem testemunho, é uma mulher de Deus abençoadíssima, né? Eu conheço minha amiga, tem testemunho. E assim, Deus tem falado comigo coisas maravilhosas a respeito do ministério dela, do chamado dela e do esposo Romerito. Se vocês puderem estar orando por essa família, eu já agradeço, coloque eles nas orações de vocês, porque nós sabemos, nós vamos abrir, aparentemente é só uma live, não. Mas cada live que abre é uma batalha, então nós precisamos de oração pela nossa vida. Ó, Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe sua casa, sua família, né? Deus abençoe o Renato, né? Que vai pra lavoura agora. Renato vende laranja, gente. Vai ficar salva, Catarina, vai ficar salva a live. Renato vende laranja. Esses dias eu comprei laranja dele, né? E assim, é benção. Não tô aqui fazendo propaganda, não, mas eu tô falando. Eu gosto de fazer, Deus direciona a gente tem que fazer as coisas do jeito que Deus direciona, né? E as pessoas que trabalham com amor, que fazem as coisas com amor, não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor você receber na sua casa, você cuidar, você amar e ser cuidado por eles também. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe sua casa, né? Aí, tá procurando laranja aí, Renato, ó, é R$45 o cento da laranja, gente, olha que baratinho. Já comecei a propaganda, então já é propaganda, então vou fazer, irmão, está querendo? R$45 o cento da laranja que ele vende. E assim, não é só laranja não, ele leva a unção de Deus na casa da gente, foi algo maravilhoso. Falei, ó, pode vir trazer laranja do jeito que vocês vieram de novo, porque foi uma oração, e Deus assim, falou no sábado, quando foi na segunda para terça-feira, Deus já começou a cumprir tudo que Deus usou ele aqui. Então que Deus abençoe a sua casa, a sua família, né? E cuida de você e tudo que você tem. Até amanhã, 7 da manhã, nós estaremos aqui, se o Senhor Deus permitir, em nome de Jesus. Se Ele não voltar antes. Fica com Cristo.